Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Mundo Record News. Destaque para informações de Covid-19 na Cabo Verde, África e Mundo. O presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública chama a atenção de políticos sobre aglomerações nas campanhas eleitorais que começa amanhã e apela a candidatos para respeito de medidas preventivas para poder evitar a propagação de doença. Na pré-campanha para as autárquicas tem-se registrado alguma aglomeração de pessoas e que tem suscitado repúdio nas redes sociais e trazendo preocupações para a própria época das campanhas que se inicia nesta quinta-feira, 8 de outubro. Situação que, questionada pela comunicação social, a presidente do INSP alerta aos candidatos às câmaras municipais para o respeito das medidas preventivas. Temos que ver a realidade que nós estamos neste momento. Já há mais de 6.000 casos no país. Já há óbitos que estão a aumentar, vê-se regularmente por Covid-19. Então, há que aumentar essa consciencialização. Então, tem que haver essa comunicação permanente, comunicação com os candidatos, comunicação com a população em geral também, e evitar ao máximo para que realmente a campanha não seja um momento de aumento do número de casos, mas pelo menos de estagnação ou eventualmente de redução, porque acho que a postura do candidato também deve ser essa promoção da saúde pública, então essa postura é que nós esperamos que todos os candidatos tenham. Uma mensagem clara, segundo Maria da Luz Lima, pois só com o cumprimento das medidas preventivas que se pode evitar a propagação da doença. Na Moçambique, já começa aulas no momento em que nem toda escola tem condições criadas. Também costureiros se queixam de fraca venda de uniformes. No entanto, essa aposta na produção de máscaras para garante mais rendimentos financeiros. Com a retoma gradual das aulas presenciais, a esperança de mais trabalho acompanha os alfaiates na cidade de Maputo. Produção de máscaras e uniformes para os alunos é um anseio destes homens que, para já, dizem que a atividade está estagnada. É um trabalho que já temos feito logo no início do ano. Como houve essa interrupção, eu creio que todos os alunos guardaram uniforme. O ano letivo já passou tudo. Os alunos não frequentavam a escola. Já não vamos ter saída do uniforme. Ajustes nos uniformes é o trabalho que lhes espera de imediato. Enfim, mas não temos expectativa de termos muito trabalho, não temos. E os vendedores que vendiam uniformes escolares dizem que este negócio agora não tem saída. Mesmo com este regresso às aulas, ainda assim, ninguém, segundo eles, vai comprar uniformes, pelo que vão continuar a vender outros produtos, entre eles as máscaras de proteção, na esperança de que alguns alunos possam vir até aqui comprar estes produtos. O momento é de criatividade. Produzir e vender máscaras com cores semelhantes aos uniformes pode valer algum dinheiro. Estou a vender máscara agora para conseguir sobreviver um pouco. E acha que essas máscaras os alunos vão comprar ou não? Compras pouco a pouco. Os transportadores semicoletivos de passageiros estão também de olho nos alunos. Nos primeiros 2 dias de retoma, nem todas as escolas tinham as condições criadas. Lá na Angola, segundo dia de aulas foi marcado para a presença de mais alunos e, no meio disso, o caso polêmico de estudantes que se ser monitorados por professores que fazem testagem de Covid-19. Com o retorno às aulas, o Ministério da Educação declarou que os 3.000 professores testados no passado dia 30 de setembro e que ainda não receberam os seus resultados não devem apresentar-se nas escolas, ou seja, não vão exercer as suas atividades. Decisão que suscitou inquietação entre a classe, uma vez que a maioria não foi testada e continua a exercer as suas atividades normalmente. Que absurdo! Se o professor que testou está esperando o resultado, não pode trabalhar, o que não testou não pode trabalhar, não se admite, não é? Pelo menos deviam ter feito de uma só vez, depois então trabalhamos paulatinamente, aguardando o coletivo de professores. Obviamente que todos aqueles que não testaram não podem estar na situação laboral, não podem estar a trabalhar. Existem escolas em que nenhum profissional foi testado, como é o caso dos professores do Instituto Politécnico Aldalara, como nos conta o diretor da instituição. Que nenhum dos professores do Instituto Politécnico Aldalara foi
testado. Isso porque devia haver um pouco mais de organização. Como o teste era aleatório, deveriam pelo menos notificar as instituições para que cada uma das direções indicasse o número dos professores que podiam ser testados em cada uma das instituições. Mas ainda assim, os professores não testados continuam a aparecer em massa nas escolas, diferente dos alunos. Se no primeiro dia a maioria dos estudantes não compareceu à escola, hoje a realidade é bem diferente. A instituição já apresenta um número considerável de alunos. Quem não compareceu ontem diz ter feito uma investigação sobre as condições de biossegurança da instituição e decidiu comparecer hoje. Primeiro que eu gostaria de saber algumas informações, como é que eu estava, e só hoje que eu vim. Há um aumento considerável de alunos comparativamente ao dia de ontem. Professores que ainda não testaram reclamam pela decisão do Ministério em manter em casa os professores que aguardam pelos resultados dos exames. Por outro lado, alguns estudantes ainda continuam céticos em relação ao reinício das aulas. Já Paris se vive nova fase de combate ao coronavírus por 12 semanas. Bares e cafés está fechado. É uma nova fase de combate à Covid-19 introduzida em Paris. Bares e cafés estão fechados pelo menos por 2 semanas. Os restaurantes estão autorizados a abrir, mas têm de cumprir um protocolo específico de segurança determinado pelas autoridades francesas. A região da capital vive um período de alerta máximo. Na área de Paris, o rácio de infectados está agora em 270 por cada 100 mil habitantes, um número que duplica. Na população entre os 20 e os 30 anos, mais de 1/3 das camas nos cuidados intensivos estão ocupadas por doentes com Covid-19. Na Madrid, profissionais de saúde estão em protesto. O grupo se reclama horas de trabalho a mais, turnos seguidos e exigência para renovação de contrato. São profissionais de saúde em protestos. Eles manifestam-se contra a carga horária que aumentou durante a pandemia. O grupo, que aproveita as pausas para realizar as manifestações, reclama por horas a mais, turnos seguidos e muito poucas folgas. Eles exigem ainda que da parte das autoridades seja cumprida a promessa do governo de renovar o contrato aos 10 mil profissionais colocados na primeira vaga da doença. A grande preocupação está agora em evitar que alguns desses profissionais abandonem a capital, o que passa unicamente por um contrato estável, melhores salários e melhores condições de trabalho, que são as principais exigências dos profissionais. E agora, uma notícia boa. Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde flama uma vacina contra a Covid-19 pode estar pronto de fim de ano. Tedros Adhanom falou sobre a expectativa, mas sem dar mais detalhes. A OMS lidera uma aliança mundial que tem 9 vacinas em desenvolvimento. O objetivo é distribuir 2 bilhões de doses até o final do ano que vem. A China, que não faz parte do grupo, negocia com a OMS uma avaliação de suas vacinas para que, se aprovadas, sejam distribuídas com segurança. Que assim seja. Nos Estados Unidos, o presidente Trump está totalmente fora de perigo depois de ser contaminado pelo coronavírus. Mas o presidente Flame está ótimo e ansioso para retomar a campanha. Depois da primeira noite de descanso na Casa Branca, os médicos disseram que os sinais vitais e o exame físico do presidente Donald Trump continuam estáveis. Pelas redes sociais, Trump disse que está ótimo. Também afirmou que está ansioso para o próximo debate, que acontece no dia 15 de outubro, em Miami. Os médicos dizem que o presidente ainda não está totalmente fora de perigo. Por isso, o diretor de comunicação da campanha de Trump, Tim Murta, não descarta a possibilidade de a participação do republicano no evento acontecer pela internet. Depois do diagnóstico do presidente e da primeira-dama Melania, outras autoridades e pessoas próximas aos dois têm sido testadas para o coronavírus. O vice-presidente Mike Pence não foi contaminado. E no volta à África, o presidente da República de Angola recebe o presidente da Comunidade Econômica de Estados de África Central, que manifesta preocupação em relação à situação de paz e segurança na região, principalmente numa fase em que se aproxima as eleições na República Centro-Africana.
Dentre os países que compõem a Comunidade Econômica dos Estados da África Central, Angola é o que mais registra nesta altura números elevados de casos e mortes por Covid-19 e no restante dos países a situação encontra-se estável, afirmou o presidente da comunidade, Gilberto Veríssimo, por ocasião do encontro que manteve hoje com o presidente da República, João Lourenço. O representante falou da preocupação que isso representa para a comunidade e realçou o interesse em trabalhar com o Ministério da Saúde de formas a perceber quais são as reais dificuldades. A SEAC tem junto de si uma unidade de epidemiologistas que trabalharam quando foi da situação do ébola na África Ocidental e que foi colocada à nossa disposição pelo Banco Mundial, e nós pensamos enviar a Angola esta unidade desse projeto REDIS para apoiar o Ministério da Saúde. Outra grande preocupação da comunidade, segundo Gilberto Veríssimo, tinha a ver com a questão da paz e segurança da região, principalmente numa fase em que se aproximam as eleições na República Centro-Africana. De acordo com o representante, o ambiente que se vive nesta região em época das eleições não tem sido calmo e o mesmo teme que esta situação possa resultar em instabilidade. Corremos o risco de ter eleições que não conduzam a um ambiente de paz. Também, no caso deste país, é uma situação regular. Portanto, o governo que está no poder é um governo que chegou ao poder por via eleitoral, mas os anteriores foram por via da força. Portanto, esta é uma preocupação grande que nós temos nesse momento na organização. Com a sua sede no Gabão, a Comunidade Econômica dos Estados da África Central é composta por 11 países. E agora um assunto polêmico. Para além do Brasil, vários outros países têm estado a receber sementes misteriosas, como Canadá, Estados Unidos e Japão. E, acima de qualquer suspeita de atentado químico ou algo do tipo, as autoridades japonesas suspeitam que se trata de fraudes em vendas online. Aqui no Japão, o Ministério da Agricultura recebeu cerca de 20 mil denúncias até 9 de setembro. Recolheu 9 mil embalagens e examinou 2.500 amostras. Entre essas sementes, tinham plantas venenosas e pragas que podem afetar o meio ambiente. A investigação nos Estados Unidos está mais avançada e, segundo as autoridades, as sementes de lá são na maioria de plantas ornamentais. Algumas têm pragas, mas nada preocupante. E goste no também encontro de Cassandra Silva para bem atualizar no li principais informações em destaque nas sites internacionais. No que começa a revista de imprensa hoje para a Record Europa, que te trazer notícia da coronavírus, onde é que ele te informa que a Alemanha tem número diário mais alto de novos casos desde abril. Já a R7 te trazer como destaque São Paulo retoma aulas de ensino médio de forma opcional nessa quarta-feira. Também agora para Mundo ao Minuto, que tem como manchete: setembro de 2020 foi mais quente já registrado no mundo. Enquanto isso, no Euronews, que está a trazer notícia de Grécia, onde é que ele te informa que a partir do grego Aurora Dourada foi considerada uma organização criminosa para a justiça. A nível de África, no VOA, que está a avançar, que a Amnistia Internacional dizer que vítimas da violência na Cabo Delgado que continua a lutar para a justiça, verdade e reparação. Já a ANGOP de trazer falta de condições da dificulta a extensão de serviços da PGR na México, na Angola. E para último, no notícias de desporto, onde é que a bola te dá conta que Benfica foi o sexto clube mais gastador de Europa. E por hoje é tudo. Nos encontros fica marcado para amanhã à mesma hora. Até lá, fica direto e na companhia de Record TV.